Queridos amigos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, que começamos no episódio passado, meditando sobre os 3 primeiros números do Catecismo. Agora vamos dar continuidade à segunda parte, que trata da transmissão da fé ou catequese, que é o objeto próprio do Catecismo. Bem cedo na história da Igreja, passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome dele, para educá-los, instruí-los nessa vida e assim construir o corpo de Cristo. Trata-se da edificação da Igreja. Nós edificamos a Igreja sobre a base, o alicerce fecundo da tradição apostólica ou do depósito da fé que nós recebemos e que é transmitido de geração em geração desde os apóstolos até hoje. Esse conjunto de esforços empreendidos pela Igreja para fazer discípulos mostra que não se trata só de uma transmissão doutrinal, mas de transmissão de vida evangélica. O objetivo dessa transmissão do tesouro ou do depósito da fé é transformar a vida das pessoas, constituir uma comunidade, a casa dos filhos de Deus aqui na terra e abrir as portas do céu para que nós possamos entrar até ela, percorrendo o caminho, a verdade e a vida que é o próprio Jesus e deixando-nos educar por ele na força do Espírito Santo. O Catecismo, no número 4, continua dizendo assim: a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Aqui nós encontramos vários termos importantes. Esse texto é retirado de um documento importante da história da vida recente da Igreja, chamado Catequese Tradendi, que é um documento sobre, precisamente, a catequese renovada, a catequese nos tempos de hoje. Em primeiro lugar, a catequese é a educação. Educação significa um processo que tira de dentro das pessoas o melhor que elas têm, educação é trazer para fora aquelas qualidades humanas importantes e aqui nesse caso as qualidades que são fruto da experiência de fé. Então de algum modo a catequese é a transmissão da fé, dos conteúdos da fé, mas também é trazer para fora, trazer para a vida de comunhão eclesial aquelas qualidades humanas e espirituais que nascem da própria experiência da fé. Educação, portanto, é um processo vital, existencial, não se trata somente de um processo intelectual. E aqui se diz educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos. Essa colocação em sequência, crianças, jovens e adultos, indica que a catequese nunca termina. Toda a vida da Igreja, a começar do querigma, que é o primeiro anúncio, e a partir dele se faz em forma de catequese mistagógica, catequese sobre a doutrina social da Igreja, catequese que dá o conteúdo para todas as nossas atividades pastorais. E a catequese, que como nós a compreendemos, é uma instrução orgânica, ou mais do que uma instrução, é um processo educativo orgânico que envolve conhecimento da doutrina cristã, dos santos evangelhos, da palavra de Deus, da tradição, daquilo que a liturgia nos transmite como conteúdo doutrinal também, mas também como experiência celebrativa da fé e ainda mais como experiência vital dos valores que o Evangelho nos confere, nos dá para que nós vivamos segundo esses valores. E, enfim, é uma educação que nos leva a um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Papa Bento XVI, num determinado documento, bem posterior ao Catecismo, portanto, dizia que no início da nossa fé não está uma grande ideia, está um encontro com um acontecimento, um encontro com uma pessoa que muda a nossa vida. E essa pessoa tem nome, o nome dela é Jesus. Por meio de Jesus nós encontramos o seu Pai e nosso Pai. E
iluminados pela força do Espírito Santo enviado por Jesus sobre a Igreja, nós vivemos a comunhão trinitária na nossa vida concreta do dia a dia. Então, o objetivo da catequese cristã é nos educar para uma vida nova, a vida nova em Cristo, né? Para que vivamos em novidade de vida e uma vida que nos conduza sempre mais à serenidade e à paz, que nos conduza sempre mais àquela alegria bem-aventurada dos discípulos de Cristo. Certamente essa alegria, já teremos oportunidade de ver, também passará por alguma cruz e por algum momento de sofrimento e dificuldade, mas é sempre uma alegria profunda, uma alegria verdadeira. Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de um determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja que tem em si um aspecto catequético e que preparam a catequese ou dela derivam. Então nós temos aqui esses elementos. O primeiro anúncio do Evangelho ou a pregação missionária para suscitar a fé, também chamada querigma. A busca das razões para crer. Isso são os fundamentos da nossa fé, aquilo que no passado se chamou apologética, hoje pode se chamar teologia fundamental, mas enfim, a busca dos fundamentos da nossa fé, das razões para crer. E, nesse sentido, procurar ver com o uso da razão iluminada pela fé os conteúdos daquilo que nos é transmitido da vida de Jesus, da história da salvação. Além disso, se trata da experiência de uma vida cristã, uma experiência de vida cristã que se dá sempre numa comunidade viva. A Igreja hoje insiste muito para que nós formemos ao redor da Palavra de Deus pequenas comunidades que orientam a nossa vida, nas quais nós possamos viver juntos o Evangelho. Nós acreditamos que o caminho da salvação se dá através da Igreja ou numa experiência de vida comunitária. Nós não nos salvamos sozinhos e nem nos perdemos sozinhos. Além disso, o Catecismo acrescenta, depois de dizer, repito, a pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões para crer, a experiência de vida cristã, a celebração dos sacramentos. Na liturgia, nós temos uma particular forma de catequese. Nela nós ouvimos a palavra que salva, com as promessas do Senhor, recebemos na celebração dos sacramentos e nas celebrações da Igreja, recebemos aquilo que é prometido na pregação da palavra e que nos leva ao encontro pessoal com o nosso Deus, né? Então a liturgia, ela tem uma peculiaridade que são as catequeses mistagógicas, né? Ao redor da liturgia se podem fazer, e na liturgia se podem fazer catequeses mistagógicas, ou seja, fazer ecoar a palavra de Deus de tal modo que, ouvida a pregação, nós nos encontremos com o mistério do Senhor, daí mistagógica, né? Somos conduzidos pela palavra saboreada, ruminada, na liturgia, ao encontro do Senhor, que se dá nos sacramentos, que se dá na Eucaristia, que se dá no perdão, que se dá na aliança matrimonial, que se dá na confirmação, enfim, que se dá em todos os sacramentos e na vida litúrgica da Igreja. Então, é um momento particular de catequese da Igreja, onde aquilo que é anunciado é dado juntamente com o anúncio, né? O anúncio. Por isso nós vemos, especialmente na liturgia eucarística, a distribuição dos atos litúrgicos em mesa da palavra, mesa do pão e fraterna comunhão. São momentos bastante importantes e essenciais na liturgia católica e que têm, por isso mesmo, um forte significado catequético, nos ensinam a viver. O que nós vivemos na liturgia é, nesse sentido, orientação para a nossa vida. O que nós aprendemos a fazer na liturgia, enquanto nós recebemos a palavra, pela palavra recebemos os sacramentos e realizamos a comunhão, nós devemos viver na vida ordinária, em todas as circunstâncias da nossa existência. Estar atentos a Deus que costuma falar, não só pelas Escrituras e pela voz da Igreja, mas também nos acontecimentos cotidianos da vida. Deus que quer se encontrar conosco, não só quer falar ao nosso intelecto, mas quer se abrir
quer nos abrir a experiência dele, de estar com ele em todos os momentos da nossa jornada, do nosso dia, em todas as circunstâncias do nosso viver cotidiano. E nos quer fazer um encontro com os irmãos. Havia um esquema clássico de exposição da vida cristã que dizia assim que a nossa vida cristã se deve realizar como numa cruz. Para o alto, nos relacionamos com Deus. Do nosso lado, nos relacionamos comigo e com os outros. E sob os nossos cuidados está a natureza, estão as criaturas, os seres criados que Deus colocou sob o nosso domínio, não para ser destruídos por nós, mas para ser cultivados como casa comum. Então, é um quadro de relações muito, muito bonito. Na relação com Deus, nós somos filhos. Na relação conosco mesmos, com nós mesmos, nós somos criaturas que se reconhecem filhos de Deus. Na relação com os irmãos, com os outros, nós nos relacionamos com irmãos, não com o domínio de senhores ou de escravos. E na relação com as criaturas, nós evitamos a idolatria, não nos sujeitando a elas, mas cuidamos delas para que elas nos ajudem a atingir a nossa finalidade, que é a glorificação de Deus, a salvação das almas e a nossa salvação eterna. O Catecismo da Igreja Católica ainda prossegue dizendo que há uma integração na comunidade eclesial. Não existe catequese verdadeira que não nos leve, a catequese autêntica, que não nos leve a uma integração na vida de uma comunidade eclesial viva. É muito importante que a experiência da formação catequética nas várias etapas da vida cristã nos levem a uma integração cada vez mais profunda com a vida da Igreja. E com a vida da Igreja nós entendemos os aspectos de ensinamento doutrinal, dogmático, ensinamento moral, ensinamento ou experiência litúrgica, experiência celebrativa da vida da Igreja e encontro pessoal nosso com Deus. Então é muito importante que tudo isso aconteça na nossa experiência cristã. O Papa Francisco tem nos alertado muito frequentemente sobre o perigo da consciência isolada ou de vivermos isolados. Aqui talvez me corrijam outros depois, A Igreja não conhece simples indivíduos, conhece pessoas. As pessoas se relacionam com as outras. A característica própria da pessoa é relacionar-se com outras pessoas. E é próprio da pessoa ser um ser relacional. Então, o indivíduo é alguém isolado. Nós somos pessoas. Raramente na linguagem teológica se trata da palavra indivíduo. O individualismo não corresponde bem ao personalismo que a Igreja aprecia sob vários aspectos. O individualismo nos separa da comunidade, da experiência da comunidade. Então, essa experiência da vida de integração na comunidade eclesial nos ajuda a perceber a importância do papel de um cristão na sociedade secular. Nós nos integramos plenamente na sociedade civil, na sociedade secular, com os valores que nós temos dentro de nós, que recebemos do Evangelho e que podem ajudar outras pessoas a conhecer mais e melhor a sua própria vida, conhecer os outros, conhecer a Deus e, com isso, levar uma vida digna de filhos de Deus e de cidadãos do céu, mas também de cidadãos desse mundo, da cidade de Deus e da cidade dos homens. E, por fim, o Catecismo fala que, uma vez integrados no testemunho apostólico, na comunidade eclesial, nós somos chamados e enviados a dar um testemunho apostólico e missionário. Então, nós vemos que o primeiro ponto dessas atividades pastorais mencionadas no Catecismo é primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé. E o último ponto é testemunho apostólico e missionário para quê? Para suscitar a fé em outros irmãos nossos. São Paulo VI, no Evangelho Nunciante, dizia que tudo nasce da experiência da Eucaristia e tudo volta para a Eucaristia. Da Eucaristia somos enviados em missão, anunciamos o Evangelho, tratamos as pessoas
como irmãos, de tal modo que elas, por irradiação da beleza da nossa fé e da nossa experiência missionária, se abram ao Evangelho, se abram ao Senhor, se sintam atraídas à nossa comunidade e cheguem à mesa eucarística, passando pelo batismo. Então, da Eucaristia à Eucaristia. Aqui nós podemos fazer um caminho que é muito bonito, vamos dizer assim, pegando um outro ponto de partida, que é da missão de primeiro anúncio até que a pessoa que recebeu esse primeiro anúncio se torne um apóstolo e anunciador que dará o primeiro anúncio a outras pessoas, né? No número 7, o Catecismo ainda cita aquele precioso documento, Catequese Tradendi, de São João Paulo II, dizendo que a catequese anda intimamente ligada com toda a vida da Igreja. Tudo na Igreja tem uma dimensão catequética. Tudo na Igreja tem uma dimensão de eco da Palavra de Deus. A palavra catequese, com efeito, quer dizer ecoar, catequeo, ecoar. Ecoar a Palavra de Deus, fazer ecoar na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso modo de ser comunitário e pessoal, aquilo que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade providente, preparou para nós, né? Então é muito importante que nós nos lembremos sempre que a catequese nunca é somente uma mera instrução doutrinal ou decoração de fórmulas, embora isso possa ser importante, né? Saber as fórmulas da catequese não é inútil, né? Mas elas não abarcam toda a beleza e a riqueza da catequese, essas fórmulas. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também, e mais ainda, o crescimento interior da Igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, que dependem da catequese, né? Então, a catequese não é somente para preparação para os sacramentos, né? Essa é uma catequese importante, mas não é tudo, né? A catequese, ela implica um crescimento interior da Igreja, um crescimento da nossa alma, um crescimento interior nosso na nossa vida espiritual, de tal modo que a nossa amizade com Deus cresça dia a dia. E a catequese, quando começa, se nós levamos a sério a nossa vida de amizade com Cristo, que já não nos chama servos, nos chama amigos, a catequese é para sempre, né? Na vida da Igreja, na vida da comunidade diocesana, na vida da comunidade paroquial, tudo tem uma dimensão catequética. E tão importante é a catequese que o próprio Papa tem nas quartas-feiras, lá no Vaticano, uma sessão de catequese pública aberta a quem for à Praça de São Pedro ou à Aula Paulo VI, né? Ele tem uma sequência de catequeses que vai enriquecendo o seu magistério e vai nos ajudando a compreender melhor a vida da Igreja. E o desejo de começar esse estudo do catecismo nasce precisamente disso, da minha consciência da vocação episcopal de ser o primeiro catequeta da comunidade diocesana. Portanto, o aprofundamento da nossa vida interior depende de uma catequese sobre a oração, depende de uma catequese sobre a existência em comunidade, depende da catequese sobre a vida moral dos cristãos. Tudo na nossa vida interessa a Deus. E, portanto, tudo na nossa existência interessa a catequese da Igreja ou a vida catequética da Igreja. Inclusive as coisas referentes à economia. O Papa Francisco tem incentivado muito, por exemplo, a economia de comunhão ou a economia de Clara e Francisco, né? Inspirados no ensinamento e no testemunho de Santa Clara e São Francisco, muitos economistas se reuniram a convite do Santo Padre para dar um novo rosto às atividades econômicas, de tal modo que elas gerem vida e não exploração, né? Que gerem comunhão entre as pessoas e não desfrutamento até aquela chamada atitude do descarte, que o Papa tanto menciona, né? Nós não somos da política do descarte das pessoas, mas somos da comunhão e da proximidade.
No número 8 do Catecismo, eu estou dizendo os números porque é importante que talvez alguém queira acompanhar, pode ler o texto e retomar depois, né? Número 8 diz assim: os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque, na época dos padres da Igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante do seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém, de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelos. Mais adiante, nós poderíamos lembrar outros que foram grandes teólogos da história da Igreja. Cito um, Santo Tomás de Aquino, um teólogo finíssimo, profundo, que dedicou, além do seu tempo à cátedra de teologia, dedicou uma boa parte do seu ministério à catequese com as pessoas simples. Nas cátedras de teologia, falava em latim. Nas catequeses com o povo, falava no dialeto local. Então, há catequeses recolhidas por um secretário seu que mostram a grandeza e a profundidade teológica e, ao mesmo tempo, a simplicidade de um homem santo. Há muitos escritos dos padres da Igreja e dos primeiros cristãos que mostram como a Igreja se comportava na formação dos seus filhos. Né? A Igreja, sempre mãe amorosa, dá leite e dá alimento sólido aos filhos que ela quer educar na fé. O número 9 diz assim: o ministério da catequese aure energias sempre novas nos concílios. Então, os concílios são reuniões sinodais de bispos que exercem colegialmente a função de magistério e de disciplina da Igreja e que, em momentos de grande importância, ou por crises na doutrina, ou por crises na vida disciplinar da Igreja, procuram dar respostas atualizando e reevocando o coração da mensagem evangélica para os dias do concílio, né? Como aconteceu nos anos 60 com o Concílio Vaticano II. O Concílio de Trento constitui, nesse ponto, um exemplo muito forte a ser sublinhado. O Concílio de Trento aconteceu na época da Reforma Protestante e também quis ser uma resposta à urgência que nós católicos sentíamos de uma reforma, né? De uma reforma disciplinar, de uma reforma de vida cristã e de uma reforma também nos costumes da hierarquia eclesiástica. O Concílio de Trento constituiu, nesse sentido, um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do chamado Catecismo Romano, que também leva o seu nome, e constitui uma obra de primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na Igreja uma organização notável de catequese. Graças a santos bispos e teólogos como Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toribio de Mogrovejo, São Roberto Bellarmino, ele levou à publicação de numerosos catecismos. Em época próxima dessa também, o mundo da Revolução Protestante também percebeu o valor de ter catecismos, tanto que Lutero também compôs catecismo e outros reformadores compuseram catecismos à semelhança dos católicos para divulgar a própria doutrina. Então, é muito importante que nós nos lembremos que a visão orgânica da catequese não é substitutiva das escrituras e da tradição, nem da liturgia, mas é um modo de ela nos dá um modo de nos aproximarmos das coisas que devemos crer, daquelas coisas que devemos celebrar, de como devemos viver e de como devemos rezar para obter a vida eterna e chegar até a presença de Deus, chegar até a salvação e ao conhecimento da verdade. Esses nomes São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toribio de Mogrovejo, São Roberto Bellarmino foram grandes teólogos e grandes santos que deram à Igreja catecismos que até hoje são muito úteis como exemplo, como modelo e também como fonte de conhecimento da beleza e da verdade da nossa fé católica. Número 10 diz: diante disso,
Não estranha que no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, o qual o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho desse fato o Diretório-Geral da Catequese, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicadas à Evangelização, 1974, e a Catequese, 1977. As exortações apostólicas correspondentes, Evangelii Nunciandi, 1975, e Catequese Tradendae, de 1979. A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos, de 1985, pediu: seja redigido um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica, seja sobre a fé, seja sobre a moral. Esse pedido, feito em 1985, tocou o coração do Papa São João Paulo II, que estava nos inícios do seu pontificado, né? Nos primeiros 10 anos do seu pontificado, e ele logo endossou esse desejo expresso no Sínodo dos Bispos, reconhecendo que esse desejo corresponde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele envidou todos os esforços em prol da realização desse desideratum dos padres do Sínodo. O que é que significa isso? Por detrás desse parágrafo há uma explicação para as coisas. Naquele tempo, logo depois do Concílio Vaticano II, foram semeadas inúmeras confusões doutrinais. A vida litúrgica da Igreja estava em transformação e, portanto, deu-se lugar, não porque o Santo Padre quisesse, mas por abusos de experimentações translocadas, né, que fizeram perder o sentido profundo da própria liturgia como experiência de fé da comunidade cristã, e passou a ser tratada como, em muitos casos, como apenas um teatro fruto de uma comunidade, né, sem referência à revelação. E sentiu-se a necessidade de, analogamente ao que aconteceu no Concílio de Trento, que tentou também dar uma resposta doutrinal às críticas feitas pela Reforma Protestante, o Concílio Vaticano II, o que se seguiu ao Concílio Vaticano II foi o imenso desejo de que houvesse também respostas positivas, propositivas à confusão doutrinal que se criou, repito, não por causa do Concílio, mas a pretexto do Concílio em muitos casos, após o Concílio Vaticano II, que foi um tempo de graça para a Igreja e dele ainda retiraremos muitos frutos. Se o catecismo romano ou o catecismo de Trento nasceu das doutrinas do Concílio de Trento, sobretudo sobre os sacramentos, divina revelação, do catecismo do Concílio Vaticano II nasce um novo catecismo semelhante ao de Trento, mas com uma característica que a gente poderia dizer que é muito peculiar. O Catecismo de Trento dava um rigor doutrinal muito importante e necessário na época, e que foi muito útil como fonte da pregação dos párocos nas nossas paróquias. Do Catecismo de Trento nasceram roteiros homiléticos para as pregações dominicais muito ricos e profundos. O Catecismo da Igreja Católica atual, portanto, depois do Concílio Vaticano II, nele tem um papel preponderante o Espírito Santo que perpassa em todas as fórmulas, todos os textos do Concílio, do Catecismo. Tudo é pensado à luz do Espírito Santo, né? Então, o papel do Espírito Santo no Catecismo da Igreja Católica é muito mais evidente do que o que acontece no Concílio de Trento, embora não se possa dizer que o Catecismo do Concílio de Trento, o Catecismo Romano, não conhecesse a terceira pessoa da Trindade. Não seria correto dizer isso. E o Catecismo, então, nasceu da cooperação sinodal de teólogos, de bispos, de professores e de pastores do mundo inteiro. O Santo Padre compôs uma comissão de redação. Na cabeça dessa comissão estava o cardeal Ratzinger, que trabalhou de modo que
todos os episcopados, todos os bispos do mundo inteiro fossem consultados e as universidades, as faculdades de teologia, pessoas especializadas em pastoral fossem consultadas e dessem seu parecer, que foi devidamente acolhido na redação final do catecismo. E só então, depois de ampla consulta e de uma participação de boa parte dos pastores da Igreja, é que o Santo Padre São João Paulo II decidiu promulgar esse tesouro da nossa fé, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, é muito bonito ver que a Igreja teve, como diz o número 9 aqui, energias renovadas nesse período delicado do pós-concílio, trazendo para si toda a doutrina conciliar e refletindo sobre ela de tal modo que a doutrina católica, à luz da terceira pessoa da Santíssima Trindade, aparecesse de modo bastante evidente nesse texto catequético. Né? O Catecismo da Igreja Católica, evidentemente, não é um texto para a catequese das crianças ou dos adultos, em primeiro lugar. Ele é um compêndio da nossa fé que serve de fonte para os catecismos nacionais, catecismos diocesanos, e que serve de fonte para a pregação dos pastores. Tanto que, se o Catecismo de Trento era dedicado aos párocos, São João Paulo II quis dedicar o Catecismo da Igreja Católica aos bispos, e nós o acolhemos de coração.